Meus irmãos, a paz do Senhor. Você está feliz? Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 14, versículo 15. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 14, versículo 15. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero tributar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me faculta de fazer uso da exposição de Sua palavra. Louvar a Deus pela vida da liderança dessa casa, que Deus possa abençá-los de uma forma especial. Povo chique, viu, irmão? Olha, elegante, né? Rapaz, nem Salomão e a rainha de Sabá, viu? Aleluia. A pastora, Deus abençoe. Tá? É para mim uma honra poder servi-los mais uma vez. Que Deus abençoe toda a igreja de uma forma extraordinária. Amém? Está escrito assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Jesus, quando vem à terra, ele vem com um propósito e a finalidade maior de entregar a sua vida em resgate de muitos. Porém, não parava por aí. Dentro da plenitude do seu ministério, ele também veio para operar prodígios, milagres, sinais e maravilhas. Porém, também não parava por aí. Ele também veio para trazer alguns ensinamentos. Dentre estes ensinamentos, ele se utilizava de parábolas. Porém, Jesus, como Deus, ele poderia fazer tudo sozinho, sim ou não? Sim ou não? Porém, ele fez. Ele vai escolher, separar, vocacionar, selecionar homens para caminhar com ele. Quem são estes? Estes homens aqui vão ser chamados de discípulos. Perceba que aonde Jesus estava, tinha duas classes de pessoas: multidão e discípulo. Você pode notar que aonde tem multidão, tem discípulo ali no meio. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele sempre era acompanhado de multidão, mas principalmente de discípulos. Porém, o que impulsionava também o ministério de Cristo não era a multidão, eram seus discípulos. Porque nós vivemos sem multidão, só que nós não vivemos sem discípulos intercedendo e nos ajudando na caminhada. Por que Jesus separou homens para caminhar com ele? Ele estava nos dando um ensinamento muito grande. Qual era, pastor? Sozinho eu vou mais rápido, mas acompanhado eu vou mais longe. Porque tem gente que acha que pode caminhar sozinho, pode fazer tudo sozinho. E me deixa te decepcionar essa noite. Sozinho tu não vai muito longe. Sozinho tu pode ir rápido. Mas se quiser ir a lugares longes, a lugares altos, e galgar e conquistar lugares elevados, você tem que estar acompanhado. Jesus, ele começa a selecionar os seus discípulos, sobe no monte, e agora aquilo que chamamos de sermão da montanha, a espinha dorsal do evangelho. A espinha, ou a centralidade do evangelho está aqui, no sermão do monte. Ele vai direcionar-se aos seus discípulos, depois que falou das bem-aventuranças, e vai compará-los com três ferramentas primordiais,
que nós vamos aprender um pouco sobre elas aqui essa noite. Primeiro, Jesus vai compará-los com o sal, o cloreto de sódio. Segundo, ele vai compará-los como tocha, luz do mundo. Terceiro, ele vai compará-los como lamparina, a luz na casa. Se quiser cortar o fundo, pode tirar, tá? Escute isso, por favor. Primeiro, ele vai chamá-los de sal da terra. Sal. Irmão, quando você vai no mercado fazer a sua feira mensal, chegando no mercado, caminha comigo, imagina comigo, tá? Chegando na frente do mercado, você vai ver várias placas lá na frente. O que essas placas aqui simbolizam e indicam? As promoções do dia, sim ou não? Você vai ver promoção de carne, promoção de feijão, promoção de arroz, promoção de óleo, até promoção de farinha. Mas você nunca vai ver promoção de sal. Por quê, pastor? Porque o sal, ele não tem preço, mas o sal tem um grande valor. Por quê? Segura, tu está do lado de fora do mercado. Agora tu vai entrar. Tu entrando no mercado, tu vai comprar 10 quilos de arroz, 5 de feijão, 5 de macarrão, 2 de farinha, 3 de óleo. Aí vai comprar mistura agora, depois de ter comprado o tempero. Aí tu compra lá 2 quilos de picanha, 3 de maminha, 3 de chuleta, alcatra, filé mignon. Era para ter dado glória. Porém, escute isso. Quando vai comprar o sal, tu pega 1 quilo apenas. É ou não é? Porém, quando chega no final do mês, acabou a picanha, acabou a chuleta, acabou o óleo, acabou a farinha, acabou o feijão, acabou o arroz, mas quando tu abre a despensa, quem é que está lá? Por quê, pastor? É muito simples. Porque para o sal ser utilizado e fazer a diferença, ele não precisa ser usado em grande quantidade. Ele só precisa ser usado na medida certa. É Deus dizendo para alguém aqui: eu não preciso de muito para fazer a diferença. Eu só preciso de alguém que carregue sabor e tempere o ambiente aonde ele tem contato. O que é isso, pastor? É Deus dizendo para alguém nessa noite aqui, na introdução dessa mensagem: a partir de hoje tu nunca mais vai reclamar que só tem tu de crente na tua casa. Por quê, pastor? Porque se tu for sal, eu vou te usar para fazer a diferença. Segura. O sal, para que ele é usado, pastor? Segundo, o sal, ele é usado para temperar. Repita comigo: temperar. Temperar é diferente de salgar, tá? Por quê? Porque se eu te convido para ir na minha casa, comer um mocotó, dobradinha, feijoada, e coloco 1 quilo de sal, tu come? Hã? Por quê? Porque está salgado de? Está salgado de? Tu conhece alguém assim? Que ele é salgado demais? Só ele vai para o céu. Só ele está certo. Só ele é santo. Só ele tem a razão. Nunca é flexível. O que é isso, pastor? É o crente salgado. Ninguém aguenta estar perto dele. Mas Deus não nos chamou para sermos salgados. Deus nos chamou para temperar o ambiente aonde a gente pisa. O que é isso, pastor? O sal é moderado. Repita comigo: moderado. Isso aqui é extraordinário, gente. Por quê? Porque o sal que tempera, ele é moderado. Por quê? Porque se é uma comida salgada demais, ninguém come. Porém, se é uma comida insossa, ninguém aguenta. Então tem que ser meio termo. Repita comigo: tem que ser equilibrado. Agora olha no olho de alguém aí e diz para ele assim: ó, a partir de hoje seja equilibrado. Para de querer ser salgado demais. Por quê, pastor? Porque para o crente salgado, tudo para ele é pecado. Vê o diabo em tudo e Deus em ninguém. Mas para o crente insosso, tudo para ele pode. Tudo para ele é normal. Tenha equilíbrio.
Por quê, pastor? Porque o sal ele vem para temperar. Segundo, o sal, aonde ele tem contato, ele libera sabor. Por quê, pastor? Porque o sal, ele não é influenciado. O sal, ele influencia. Não, vou melhorar meu argumento aqui, tá? Aonde tu está chegando e com as pessoas que você está tendo contato, você está influenciando ou está sendo influenciado? Que é isso, pastor? É Deus dizendo para alguém aqui, se você quiser fazer a diferença, você não pode ser influenciado. Você tem que influenciar aonde você colocar a planta do teu pé, a palma da tua mão, o ecoar da tua voz. Alguém vai ter que olhar para você e vai ter que dizer: é crente, eu quero ser crente igual a ele. Eu quero ser crente igual a ela. Eu quero ser servo igual a ele. Eu quero ser servo igual a ela. É Deus dizendo para alguém aqui, aonde você passar a partir de hoje, trabalho, casa, faculdade, vizinhança, você vai ser sal e vai começar a liberar o sabor que você carrega na vida daquelas pessoas que estão precisando do lado de fora. Deus vai levantar uma igreja para fazer a diferença nessa hora final. E eu quero crer e acreditar que eu estou pregando para a igreja certa essa noite aqui. Jovens serão influenciados, famílias serão influenciadas através da tua vida. Vai, entenda, libera sabor. Terceiro, o sal ele vem para preservar. O sal vem para quê? Oi, mas isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque a preservação por meio do sal impedia, da carne apodrecer. Então quer dizer que o sal, aonde ele chega, a putrefação não acontece, não estraga, não é jogado fora. O que é isso, pastor? É Deus dizendo para alguém aqui: teve ambientes que era para ter estragado. Por que não estragou? Porque tu é sal e tu foi lá. Não, irmão. Quem já me viu pregar sabe que eu não peço para ninguém dar glória, tá? Tem casamento que era para ter destruído. Por que não destruiu? Porque tu é sal, foi lá, orou, aconselhou, intercedeu, e os casamentos ficaram de pé. Pastor, mas alguém era para ter descido a sepultura. Por que não desceu? Porque você é sal, aleluia, orou pelaquela vida e Deus trouxe o livramento. Levanta a mão, levanta, por favor. Levanta a mão, por gentileza. Pedir para dar glória não peço, tá? Mas para receber a palavra, fica de mão erguida. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou te usar como sal para guardar, para preservar, para proteger a vida de alguém por esses dias. Deus vai trazer livramento a ambientes, a lugares, a pessoas, aleluia, por meio da tua vida. A empresa de alguém não quebra, a família de alguém não destrói, o filho de alguém não morre. Por quê, pastor? Porque você é sal e eu vou te levar naquele lugar. Oh glória, oh glória, oh glória. Sal. Pastor, para que o sal serve? Entenda, na época ou nas épocas antigas, o sal servia como simbolismo de aliança. Como simbolismo de quê? Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque todo aquele que é sal, ele carrega uma aliança na vida dele. E a aliança que ele carrega, ele honra essa aliança. Porque a aliança que era feita por meio do sal, era uma aliança sustentável. Não era uma aliança fácil de se quebrar. Era uma aliança forte. Porém, o sal também, ele vem para produzir sede. Se você comer uma comida salgada, logo tu vai buscar o quê? Sim ou não? Que tipo de sede estamos produzindo na vida de quem está tendo contato conosco? Que é isso, pastor? Porque vivemos uma geração hoje materialista demais, terrena demais. Não estou dizendo que é errado pedir, não estou dizendo que é errado conquistar, não estou dizendo que é errado ter carro, casa, apartamento, dinheiro. Porém, a maior riqueza que nós possamos
ou devemos conquistar, não é aqui, são as riquezas de lá. Que é isso, pastor? Cultos antropocêntricos, cultos voltados para o homem. E aqui nós temos que entender uma verdade. Ninguém vence a Deus no dar, é verdade. Porém, ninguém vem para cá para pedir. Culto não é pedir nada, é dar, devolver ou entregar o que foi que tu trouxe para ele. Não, vou repetir. Culto não é buscar nada, não é pedir nada. Culto é dar, devolver ou entregar. Quem vem entregar, jamais sairá de mãos vazias. Ouça. Por quê, pastor? Porque vivemos uma geração que busca a mão de Deus, mas não conhece a face. Quer o presente e rejeita a presença. E Deus está dizendo, eu quero relacionamento. Eu quero intimidade. Eu quero comunhão. O que está faltando nos nossos cultos hoje, sabe o que é? Lenço e lágrimas. Ouça. Porém, ele continua o seu sermão. Vai olhar para os discípulos e continuar dizendo, vós sois a luz do mundo. O que é isso, pastor? Tocha. A tocha era feita de quê? Trapos. Repita comigo, trapo. O que é trapo, gente? Hã? Pano velho. Pode piorar. Vou mexer com alguém aqui, tá? Irmão, a roupa tá nova, não sai de dentro. Toda selfie é com ela. Toda festa é com ela. Furou, vai para pano de chão. Não presta mais para nada, se torna um trapo, vai pro lixo. Sim ou não? Eu te pergunto e seja sensato. Trapo serve para alguma coisa? Sim ou não? Não serve para tu, mas para Jesus serve. Eu vou te provar na Bíblia que o nosso Deus é um Deus que recicla trapos. Jeremias, está onde? Na cisterna, atolado na lama. Eu vou te tirar daí. Vai usar o quê? Trapos. Eu vou amarrar um trapo um no outro para te tirar da lama. Aleluia, para você voltar a exercer o ofício que eu te levantei para exercer. Aleluia. Maria, tu vai dar luz aonde? Numa estribaria. Jesus nasce. Vai enrolar ele com o quê? Com um monte de pedaços de tiro. O que é isso? Trapos. Quem olhava de longe achava que Maria estava carregando trapos. Mas quando se aproximava, olhava para dentro do trapo. Quem é que estava dentro do trapo? Jesus de Nazaré. Tem gente que te desvaloriza porque não sabe a presença que tu carrega. Deus olha para tu e diz, é trapo, não presta para nada, não tem serventia, não tem valor. E Deus está dizendo, ele te desvaloriza porque não sabe a presença que está em você. Pastor, melhor o argumento. Quer ver um trapo que Jesus escolheu? Olha para o teu lado aí. Olha aí, mano. Olha aí no olho dele, no olho dela. Fala aí com vontade, tu era um trapo. Tu não prestava para nada. Que é isso, pastor? Está pegando pesado? Pesado? Ai de nós se não fosse a graça. Irmão. Que é isso, pastor? Tem mulher aqui que brigava com homem, valente demais. Aleluia, tem deles aqui que gostava de uma bebidinha alcoólica. Aleluia, tem outros que era cheirador de cocaína. Tem outros que era tambozeiro. Tem outros que era idólatra, alcoólatra, fornicário. Era ou não era? Mentiroso, prostituto. Aí alguém olhou para tu e disse, você não serve para nada, é trapo. Jesus olhou para tu e disse, ninguém te quer, mas eu te quero. Ninguém te abraça, mas eu te abraço. Ninguém te chama, mas eu te chamo. Ninguém te levanta, mas eu te levanto. Ninguém investe em você, mas eu resolvi investir em você. A minha graça te alcançou, a minha graça te abraçou, a minha graça te perdoou, a minha graça te levantou, a minha graça te restaurou e hoje te fez uma nova criatura. Graça. Quem é aqui que merecia estar aqui? Ninguém, irmão. Ai de nós se não fosse a graça. Porque é o que o diabo fez conosco, nos pegou novo.
Aí agora nos feriu, machucou, pisou em cada um de nós, nos jogou fora. Mas o dono da tocha vinha, pegava o trapo fora, escolhia do lado de fora. Por quê, pastor? Porque a primeira chamada é aquilo que o nosso pastor leu aqui hoje, na sua oração. Mateus capítulo 11, versículo 28 a seguir. Vinde a mim. Ele está dizendo, pode vir do jeito que está. Porém, escute bem, porque a primeira chamada é a chamada da graça. É a chamada para a salvação. Porém, quando o trapo chegava dentro da casa, pegava o pedaço do trapo e enrolava no madeiro. É a segunda chamada do Evangelho. Lucas 9, 23. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é isso, pastor? Primeira chamada, pode vir do jeito que está. Segunda chamada, vai ter que ser tratado e abraçar a cruz. Por quê? Porque aqui Jesus não nos aceita do jeito que nós somos. Aqui Ele nos recebe. Mas quando chegar aqui, tem que mudar de vida. O mentiroso tem que parar de mentir. O fornicário tem que parar de fornicar. O adúltero tem que largar o adultério. O promíscuo tem que largar a promiscuidade e mudar de vida. Porque tem alguém aí fora pregando um evangelho de porta larga. A porta não passou por manutenção e o caminho continua estreito. O que é isso, pastor? É Deus dizendo para cada um de nós aqui essa noite: se eu te chamei, se eu te vocacionei, você vai ter que ser lapidado, moldado, transformado na minha presença para alcançar o que eu tenho para você. É chamar. Irmão, e o engraçado é que Ele nos chama no pior momento da nossa vida, é ou não é? Sim ou não? Eu sei que tem gente que nasceu em berço cristão. Porém, tem outros aqui como eu. Eu fui chamado, irmão, pelo amor de Deus. Eu estava tentando se matar. Dentro de um quarto, pastora. Eu tentando tirar minha própria vida. Deus gritou audível no quarto que eu estava. E dizendo, não faça isso. Eu tenho uma nova oportunidade para a tua vida. Sexta, sábado e domingo tentando se matar. Passei segunda, terça-feira. Fui para a igreja e eu fui para a igreja cocainado até a alma. Porém, naquele dia, caí de joelho, aceitei a Jesus. E até hoje estou na presença dEle. Escute, Ele nos chama. Porém, chegando dentro da casa, enrolava no madeiro. Agora, cortava as pontas do trapo. Repita comigo, algumas coisas têm que ser cortadas. Não sei se isso vai dar glória, mas vou ter que falar, tá? É Deus dizendo para alguém aqui: quer que a porta se abra? Primeiro eu vou te tratar. Primeiro eu vou te lapidar. Primeiro eu vou te deixar na medida certa. Por quê, pastor? Porque é necessário algumas coisas serem cortadas da tua vida. Ele corta temperamento, corta. Porque tem gente que é valentezinho demais. É explosivozinho demais. Se necessário for, Deus vai te lapidar e te deixar na medida que Ele quer, aleluia, para abrir a porta para você. Entenda, Ele corta amizades, corta, porque nem todo mundo caminha no mesmo propósito e vive a mesma direção que Deus tem para a tua vida. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para alguém: se necessário for, eu permito você perder, mas eu não te perco da minha presença. Eu permito você passar por algumas percas, mas eu não te perco da minha presença. Levanta a mão, por favor, levanta. Pastor, mas eu gostava tanto dele, mas eu gostava tanto dela. Entendam a verdade: evangelho não é ganhar para perder, evangelho é perder para ganhar. Lá fora no mundo tu ganha, mas quando o diabo tira, ele tira tudo de uma vez. Mas aqui dentro não. Aqui dentro Jesus permite
permite você passar por algumas percas, para tudo que Ele venha te dar, nem o diabo tem poder para tirar da tua mão. É Deus dizendo para alguém aqui: tu perdeu algumas coisas, mas hoje tu tem paz, tu tem alegria, tu tem felicidade, tu tem saúde, tu tem salvação. É aqui que Deus vai te moldar para colocar na tua mão o que Ele preparou para você. Ouça, às vezes a gente não entende por que alguém se afastou da nossa vida, por que alguém saiu do nosso convívio. E Deus está dizendo: eu conheço você melhor do que você pensa. E eu permiti alguém sair antes que a decepção fosse maior, antes que a ferida se alastrasse e crescesse na tua alma. Por quê, pastor? Porque quando estava lá fora, alguém pensa: eu não sofria do jeito que eu sofro. Aí Jesus está dizendo: eu antecipei as coisas. Eu permiti tu passar pela perca agora, para tu sofrer na minha presença, porque a minha presença te consola, te conforta e te fortalece. Entenda. Agora o trapo era cortado, deixado na medida certa, enrolado no madeiro. Por quê? Porque não existe evangelho sem cruz. Não existe, irmão. Olha para cá, por gentileza. Se você ler na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 16, vai falar do cordeiro que tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. Que é isso, pastor? Então, a primeira coisa que Deus fez não foi o haja luz, foi o haja cruz. Vou repetir. Antes do haja luz, veio o haja cruz. Porque sem a cruz não existiria o haja luz. Que é isso, pastor? Lá vai. Deus, no quinto dia, Ele cria os animais. No sexto dia, Ele cria o homem. Por quê? Porque Ele sabia que o homem iria falhar, iria pecar. Quando o homem falha, cai e peca, o texto diz: e Deus sacrificou um cordeiro. O cordeiro já tinha sido provido dentro do jardim colocado no Éden. É Deus dizendo para alguém aqui: antes de qualquer coisa, a cruz já existia. E tudo que subsiste, subsiste por causa da cruz. Então, o sacrifício de Cristo veio antes de tudo. Entenda bem. Agora, esse trapo aqui enrolado no madeiro era encharcado no azeite. Era encharcado aonde? Tem gente que não gosta de azeite. Colocava-se fogo. A porta abria e a tocha saía clareando do lado de... Vamos por parte aqui. Primeiro, a tocha se preparava do lado de dentro. Para a porta se abrir, para ela pegar fogo do lado de... Mas antes da porta se abrir, ela tinha que se preparar. Olha no olho de quem está do lado dele, no olho dele. Fala para ele, fala para ele assim: ó, Deus não abre porta para quem está despreparado. Deus só abre porta para quem se prepara. A pergunta que não quer calar aqui é: o que tu está fazendo para Deus abrir a porta? Porque pior do que ter porta fechada é ter porta aberta e não estar preparado para usufruir dela. Deus não abre asas, Deus abre uma. Porque pior do que ter porta fechada é ter muitas abertas e não saber qual é a de Deus. Eu te pergunto algo aqui: qual é o nome do monte que Abraão foi sacrificar Isaac? Hã? Bora, gente. Isso aqui não é um monólogo. Está todo mundo com medo de falar. Qual é o nome do monte que Abraão foi sacrificar Isaac? Só continua se alguém falar. Pregar é pensar, tá, gente? Então aqui a gente está para aprender junto.
Alguém está pensando aí, mas ninguém quer falar. Alguém está pensando o quê, pastor? Moriá. É ou não é? Mas o nome do monte não é Moriá. Moriá é a terra. Gênesis 22. Vai para a terra de Moriá, que lá eu vou te mostrar o monte que tu haverá de subir. Por quê? Porque é possível estar na terra certa e subir o monte errado. É Deus dizendo para alguém que a porta que eu vou abrir vai trazer paz. A porta que eu vou abrir vai trazer segurança. A porta que eu vou abrir vai trazer alegria. A porta que eu vou abrir vai trazer conforto, providência, restauração, restituição, cura. Estou liberando a palavra, pega quem quer, tá? Deus está dizendo para alguém nessa noite aqui, a porta que eu vou abrir para você não vai trazer contenda, dissensão, discórdia, divisão. A porta que eu vou abrir para você, ela vai suprir as tuas necessidades. Se prepara dentro. A porta abre para ela clarear do lado de fora. Pastor, o que a tocha clareava? Primeiro, o rosto. Segundo, vestimenta. Terceiro, o caminho. Porém, quanto mais alta a tocha está, mais vento sopra. Porque tem gente que quer subir, mas não quer passar pelo vento. E Deus está dizendo para alguém aqui, quanto mais vento sopra contrário, só está revelando o nível que você está. Porque quem está abaixo, passa por ventos menores. Mas quem está em cima, passa por ventos mais fortes. Quanto mais ela subia, mais vento contrário soprava. Eu te pergunto, vento contrário é bom ou é ruim? Aleluia, pastora. Eu vou devagar, tá? Irmão, nunca mais na tua vida tu vai dizer que vento contrário é ruim. Que é isso, pastor? Êxodo capítulo de número 14. O que foi que Deus usou para abrir o mar vermelho? Alguém estava pensando que era o cajado aí. Mas não foi cajado. Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 22. E Deus fez soprar o vento oriental. O vento não sopra daqui para lá, sopra de lá para cá. Por quê, pastor? O vento oriental ele vem do Oriente. O Egito aqui é continente africano. Logo entendemos que o vento é contrário. Mas o vento contrário que sopra não é para matar, humilhar, ferir ou abater. E para que é, pastor? Deus vai usar o vento contrário como chave para abrir o que está fechado diante dos filhos de Israel. Mateus capítulo de número 14. Aleluia, Jesus caminhando por sobre as águas. Os discípulos pensaram ser ele um fantasma. O interessante é que aqui, aleluia, para os discípulos, o vento era real, a tempestade era real, o medo era real, o barco era real. Só Jesus era de mentira. Porém, Jesus olha para Pedro e diz: te acalma, te aquieta, sou eu. Ele disse: é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro, pode vir, Pedro. Ele recebe a chamada, porém ele vai olhar para o vento contrário e vai começar a afundar. Eu te pergunto nessa noite, o que é mais forte, o vento ou a chamada? A chamada, sim ou não? Mas por que ele começa a afundar? Porque ele vai olhar para o vento. Aí Deus gritou dentro de mim ontem e disse assim: Magno, sabe por que tem muita gente que tem chamada que está afundando? É porque está olhando para aquilo que os faz afundar, parar, engessar no meio da caminhada, ao invés de olhar para aquele que chamou. É Deus dizendo para alguém aqui: se tu olhar para aquele que te chamou, aquele que te chamou é maior do que o teu medo, é maior do que o vento, é maior do que a tempestade, é maior do que a luta, e você não vai afundar. Vento, entenda isso por gentileza. Vento contrário, processo da eira. Agricultor pegava um bastão, batia no trigo, jogava na peneira. Falar de peneira que a gente não gosta. Levava para a eira. Ao levar para a eira, jogava para cima. Ao jogar para cima, o vento soprava. Quando o vento soprava, o trigo ficava e a palha voava. Por quê, pastor? Porque o vento vem para revelar quem é palha.
e vem para revelar quem é trigo. Pastor, por que alguém saiu de perto de mim? É porque é palha. Só ficou quem era trigo na tua vida. Só ficou quem era trigo no teu convívio. Entenda isso por gentileza. Aqui, o vento contrário soprava e o fogo pegava ainda mais na tocha. Por quê? Porque vento é combustível para o fogo pegar ainda mais. Escute bem. Porém, quanto mais a tocha queimava, mais perfume ela exala. Perfume na Bíblia fala-nos de adorar, porque crente de verdade, no meio do vento ele não murmura, ele adora. Olha para cá. A tocha vinha para clarear o rosto, a vestimenta e o caminho. Rosto, identidade. No céu não entra quem é desconhecido. Vestimenta, santidade. No céu não entra quem é profano, só entra quem é santo. E caminho, fala-nos de trajetória. A trajetória tem que ser em luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deixa eu correr. Aí aqui, o interessante é que a tocha era usada do lado de fora. Ela não tinha utilidade do lado de dentro. Ela só tinha utilidade do lado de fora. Por quê, pastor? Porque tem uns que Deus levanta como lamparina, que é o que eu vou falar agora, do lado de dentro. Mas tem outros que Deus levanta como tocha, aqueles que vão fazer a obra do lado de fora. Porém, a tocha era levantada pelo madeiro e a lamparina também. Era levantada pelo madeiro para ser colocada no velador dentro da casa. Por quê? Porque a cruz levanta quem fica e a cruz levanta quem vai. Aqui não há espaço para competir. Aqui todo mundo se completa. Vou repetir. Aqui a gente não compete. Aqui a gente se completa. Oh glória. Oh glória. Aí ele continua, ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto, mas coloca no velador, para que todos que entrem na casa sejam alcançados pela luz que há nela. Irmão, quem sabe o que é lamparina aqui, gente? Eita glória. Eu também. Eu morei no interior do Ceará, irmão, que lá não tinha energia nem água encanada. Lá era lamparina. Não, cisterna estava criando ainda. Tinha que pegar água no açude. Não ria de mim não, tá? Eu sou novo, mas passei por isso já. Tinha que buscar água de jegue. Glória por isso. Olha para cá. Eu conheci 2 tipos de lamparina. A de lata e uma de garrafa de vidro. Né, pastor? Aleluia. Você vê que eu não estou falando errado aqui. Porém, essa lamparina aqui era feita de barro. Era feita de quê? Tu é feito de quê? Vamos por parte aqui. Primeiro, lamparina casa de judeu, ela tem que ficar acesa 24 horas por dia. Porque se o ladrão, isso aqui é cultura, se o ladrão olha de longe e vê que a casa está escura e em trevas, ele diz, eu posso me aproximar, arrombar a porta, bagunçar a casa e levar o que eu quiser. Porque além da casa estar desocupada, ela não tem dono. Porém, se a casa tiver com a lamparina acesa, o ladrão já olha e diz, nem perto eu posso chegar. Porque além da casa estar ocupada, ela tem dono. É Deus dizendo para alguém aqui, como é que está a tua casa espiritual? Está acesa ou está em trevas? E aí, está acesa ou está em trevas? Alguém que olha para tu, sabe que a tua vida tem dono ou não? Por quê, pastor? Porque crente que tem dono, a vida dele nunca mais é a mesma. Segura. Porém, Lucas capítulo 15, versículo 8. Tocha é Mateus 25. Lamparina é Lucas 15, versículo 8. Ou qual a mulher que tem 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Porém, ela vai acender a candeia.
Essa candeia aqui, se ela vai acender, a candeia estava apagada, sim ou não? Apagada, suja, vazia, com um pavio queimado. Por quê, pastor? Porque essa mulher deixou de dar a manutenção na lamparina. E aqui ela vai ter que tirar de cima para fazê-la descer. Por quê? Porque a lamparina, antes de acender, ela tem que ser limpa. Segundo, cheia. Terceiro, ajustar o pavio. Quarto, acesa. Quinto, subir pegando fogo. É Deus dizendo para cada um de nós aqui: se quisermos ser utilizados na presença de Deus, primeiro, temos que ser limpos. Porque nós somos peritos em olhar para a sujeira de alguém. E Deus está dizendo para que você não venha cair na hipocrisia. Antes de revelar a sujeira de alguém, se limpe primeiro. Antes de olhar para o cisco no olho do irmão, tira a trave que está no teu olho. Que é isso, pastor? Segundo, depois que era limpa. Quem tem carro sabe aqui. Gasolina adulterada, faz o quê? Estraga o motor, sim ou não? O que tem de crente andando com gasolina adulterada não está de brincadeira. Já pegou, né? Quem não pegou? Ele disse que é crente, mas a vida dele é toda errada. Tem combustível adulterado aí. Segundo, tem que ser cheia. Para ser cheia, ela tinha que pagar um preço pelo azeite. Repita comigo, não é de graça. Foi pela graça, mas não é de graça. Fala aí, irmão. Foi pela graça, mas não é de graça. Tu tem que pagar um preço. Pastor, o que é pela graça? E o que é de graça? Salvação. Agora não vai orar não para tu ver. Não vai jejuar não para tu ver. Não vai subir monte não para ver. Se tem poder, unção, autoridade. Por quê, pastor? Só tem fogo ou só permanece aceso se tiver azeite dentro da lamparina. E isso não é de graça. Tu vai ter que criar problema no estômago de jejuar. Problema no joelho de orar. Aleluia, porque tem gente que tem calo na língua de falar, mas não tem calo no joelho de orar. Eita. Agora não dá mais glória, né, irmão? Vai melhorar, segura. Segura. Vai perguntar para Jesus, foi ele que me deu a mensagem. Então, olha para cá. A lamparina, ela é limpa, ela é cheia. É ajustado o pavio. O pavio tem quantas pontas? Não, pastor. Aleluia. 2 pontas. A de cima e a de... Qual é a maior? Qual é a visível? Qual é a invisível? Qual é a que pega fogo? Qual é a que está encharcada no azeite? Mas a de cima só pega fogo porque a de baixo está encharcada no óleo. Então, o que mantém a de cima acesa é a parte de baixo que ninguém vê, que está encharcada no azeite. Ponta de cima, reputação. Ponta de baixo, caráter. Ponta de cima, alta visível. Ponta de baixo, alta invisível. Ponta de cima, quem somos diante dos homens. Ponta de baixo, quem somos diante de Deus. Aleluia, Deus vai vir arrebatar uma igreja. Não é que viva de aparência, é que tenha vida diante dele. A pergunta que não quer calar aqui é: como é que está a nossa vida diante de Deus? Aleluia. Por quê, pastor? Porque o que nos mantém de pé não é quem somos aqui. É quem somos quando saímos daqui. Aleluia. Aleluia. O interessante é que essa lamparina aqui, ela tinha que ser ajustada o pavio. Por quê? Porque ela já tinha pegado fogo. Agora estava apagada. Quem já pegou num pavio apagado sabe o que faz. O que acontece? Mancha, sim ou não? Suja, sim ou não? Essa aqui é a diferença de quem tem fogo e de quem não tem. Qual é, pastor? Quem não tem fogo, aonde chega mancha. Aonde chega suja. Aonde chega vai tentar denegrir a imagem de alguém. Manchar a imagem de alguém.
Mas quem tem fogo, ele clareia, aquece, purifica e se alastra. Segura. Estou correndo para concluir, para a gente levantar para orar. Aí agora vai colocar fogo. Vai colocar o quê? Vai colocar o quê? Tinha fósforo naquele período? Acendedor? Isqueiro? Como é que pegava fogo? Pegava o pavio, botava no meio, pega 2 pedras. E tome pedrada, pastor. Quanto mais pedrada, pastora, mais faísca. Quanto mais faísca, mais fogo. É Deus dizendo para alguém que essas pedradas não são para te matar. É só para o fogo voltar a acender novamente. Estava apagadozinho demais. E Jesus trouxe aqui essa noite para te dizer: eu vou voltar a acender a minha chama na tua vida novamente. Porque tem gente que quer ser a lamparina em cima pegando fogo, mas não sabe as pedradas que ela levou do lado de baixo. Fica de pé, fica. Aleluia. Alguém achou que tu fosse morrer. Alguém achou que tu não fosse aguentar. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: tu vai aguentar, vai suportar e vai até o fim. Porque essas pedradas não vão te matar. Para de olhar só para o lado negativo das pedras. Por quê, pastor? Porque Jacó pegou a pedra e transformou num travesseiro e sonhou, aleluia, o seu sonho era uma escada com um anjo subindo e descendo. E ele disse: este lugar é, senão a casa de Deus, a porta do céu. Moisés pegou uma pedra, Arão e o fez da pedra um sofá, e Moisés sentou na pedra para descansar. O que é isso, pastor? É Deus dizendo para alguém aqui: para de olhar apenas para o lado negativo. Davi pegou uma pedra, jogou na cabeça de Golias, e Golias teve que cair por terra. Tu vai usar a pedra como desculpa, ou vai pegar a pedra para construir lugares mais elevados para você chegar? Para de dar desculpa. Por quê, pastor? Porque depende da tua visão. Tem gente que só olha para o lado negativo. E Deus está dizendo: aprende a enxergar o outro lado da moeda. Oh glória, oh glória. Quanto mais pedrada, mais faísca. Quanto mais faísca, mais fogo. Por quê? Porque ninguém sobe com mãozinha na cabeça. Todo aquele que chega a um nível mais elevado, ele teve que passar por pedradas. Teve que passar por pancadas. Feche os olhos, o menino do louvor já prepara. Aleluia. Glória a Deus.